melhor dia da minha vida. Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E quando se fala em disputa sobre os melhores filmes animados da DC, a disputa é ferrenha e temos vários candidatos. Alguns podem falar que um dos favoritos, da Batcaverna, que é o Batman Máscara do Fantasma, mas também tem a animação do Flashpoint, que muita gente gosta, e também a adaptação da clássica HQ Cavaleiro das Trevas, de 2 partes. E entre esses nomes, outro que sempre figura nessas listas é Batman contra o Capuz Vermelho, a animação que adapta uma história muito famosa do Batman, mas que não faz só isso. Ela melhorou e muito a HQ original. E muita gente mesmo considera essa como a melhor animação aí da DC. E aqui no canal a gente já citou entre tops e até tier lists aí essa animação aqui do Capuz Vermelho. Mas ainda faltava fazer aquele tipo de vídeo análise sobre esse filme. Então, narrando o que acontece ao longo do filme e também analisando aí por que é considerada essa animação tão boa. E vamos ver tudo isso então depois da abertura. E galera, vocês já sabem, Só antes aqui de começar o assunto principal desse vídeo, já deixa aqui hoje o seu capuz like aqui também, o seu capuz comentário. Deixa aqui já nos comentários se você lembra a primeira vez que viu essa animação ou até quantas vezes você já assistiu ela. Dado esse recado importante, então, essa animação chamada Batman contra o Capuz Vermelho foi lançada em 2010. E veio logo depois da excelente também animação Liga da Justiça Crise em Duas Terras, que inclusive a gente já falou aqui no canal. E lembrando que ambos são aqueles filmes que contam histórias fechadinhas, que não pertencem a nenhum universo ou são uma continuação de algo. Então eles não dependem que você assista outros filmes. E essa animação é uma adaptação livre do arco de mesmo nome vindo dos quadrinhos do Batman. Um selo de confiança que essa animação teve na época é que o roteirista desse arco dos quadrinhos, o Judd Winnick, é o mesmo que também roteirizou esse filme. Inclusive, eu acho que aqui, esse roteirista, ele ganhou uma oportunidade única, pois como nós temos aqui uma animação que geralmente vai até aí os seus 80, 90 minutos no máximo, ele aqui pôde, então, sintetizar essa história e colocar o que realmente ele achava só necessário mesmo. Que é algo que nós sabemos que, se tratando de grandes arcos das HQs, não é algo que sempre dá para se fazer, Os editores geralmente querem alongar o máximo que podem essas grandes sagas, e foi o que aconteceu com Capuz Vermelho. E só o outro detalhe curioso antes da gente começar aqui, é que esse filme ele não vai tocar só no arco ali do Capuz Vermelho, como também na icônica morte do segundo Robin, o Jason Todd. E vejam só, esse filme também vai melhorar essa parte. Mas bem, agora bora começar então a análise desse filme. A história inicia com um vilão, Ra's al Ghul, revelando que ele se aliou ao Coringa para ajudá-lo no seu mais recente esquema. Mas logo ele se arrepende quando o príncipe palhaço do crime sequestra o segundo Robin, Jason Todd. Em um armazém na Bósnia, o Coringa bate impiedosamente no Robin com o famoso pé de cabra. A cena é bem forte e mostra o Jason aguentando os golpes e as provocações do vilão. O Jason até gospe aqui sangue na cara dele. E aqui é bom salientar que essa é a primeira vez que a gente vê esse momento icônico aí dos quadrinhos do Batman. A morte aí do Jason Todd pelo Coringa e agora então pela primeira vez fora dos quadrinhos. E não poderia ser melhor. E o Coringa aqui tá sádico ao extremo. E o filme aqui ele realmente não recuou no fato de mostrar a violência e a brutalidade da cena. Claro, eles não foram para um gore extremo e tudo mais, mas a sensação aqui de dor realmente da violência, ela é muito bem feita. E não precisa ficar abusando de sangue assim, O Batman tá em deslocamento na Batmoto até esse armazém. O Coringa deixa o pobre Jason já meio morto ali no chão do armazém e sai falando altas ironias. E claro, gargalhando. Contudo, quando o vilão sai, o Robin, heroicamente, ainda tenta sair do local. Você sente completamente a dor e a determinação do jovem. E esse momento é intercalado com o Batman, desesperado, querendo chegar no armazém. Contudo, o Coringa trancou a porta. E é então que o Jason vê que tinha uma bomba ali também. Assim, o Batman chega tarde demais, e o Jason morre na explosão. E esse prólogo, claro, acaba com a imagem clássica do Batman segurando seu ajudante morto em seus braços. Gente, aqui a gente só tem aí pelo menos só os 5 minutos aí dessa animação. E esse prólogo aí é perto de um 10 de 10. E aqui era essencial eles estabelecerem esse trauma aí na vida do Batman, a morte do Jason Todd, porque quem conhece a história do Capuz Vermelho aí, claro, vai ser importantíssima para quando a gente conhecer lá o vilão, E toda a direção aqui desse prólogo é muito bem conduzido, O sadismo ali do Coringa, soltando aquelas gargalhadas dele, e também o esforço ali do Jason, mesmo com aquela situação querendo sair do armazém. E também, a tristeza do Batman ali no final.
E outra coisa positiva é para quem conhece, né, o arco aí dos quadrinhos, né, da morte em família, né, com o Jason Todd morre, é que nos quadrinhos tem toda uma história envolvendo o Coringa querendo explodir a ONU e uma mãe fake enganando o Jason, e eu realmente agradeço demais que esse filme simplificou essa parte. Eles deixaram que realmente todo mundo lembre o que mais importa desse arco, que é o Coringa, o Pé de Cabra e o Jason. É isso que a gente precisava. E ainda costuraram muito bem esse envolvimento do Ra's al Ghul, que a gente vai ver por que ele tá ali na história, e vai fazer bastante sentido. Ou seja, para mim isso é bem melhor do que teve lá dos quadrinhos. A história avança há 5 anos. Vemos essa Gotham maravilhosa aqui com direito a um dirigível nos céus. Uma reunião de bandidos e figurões de Gotham está acontecendo. E todos ali estão surpresos de quem marcou esse encontro. O responsável por isso é um misterioso vigilante chamado Capuz Vermelho. Ele anuncia que vai comandar todo o crime organizado da cidade e diz a eles para lhe darem 40% de seus ganhos em troca de proteção contra o Batman e um Máscara Negra, que atualmente é o grande manda-chuva. Só que ele adiciona que os criminosos não devem vender drogas para jovens e crianças. Como aviso, ele joga para eles uma mochila contendo as cabeças decepadas de todos os gerentes da máfia, o que ele afirma ter feito em menos de 2 horas. E essa é uma senhora introdução aqui para o vilão desse filme. Inclusive, esse momento ele lembra muito o discurso lá do Heath Ledger no Cavaleiro das Trevas, quando o Coringa diz, né, para os mafiosos lá de Gotham que eles precisam melhorar o jogo deles, né, e que é necessário um novo tipo de vilão aí para ir contra o Batman. E de novo, não precisou mostrar um gore extremo ali, né, mostrando as cabeças e tudo mais e sangue. Não precisou nada disso. Nessa mesma noite, nas docas da cidade, temos uma cena de ação bem maneira, que é do Batman perseguindo alguns bandidos em um caminhão em movimento. Ele consegue pará-los e, quando o herói tenta interrogá-los, a caixa que estava nesse caminhão se abre e revela o androide Amazo. E ele é muito poderoso e tem as habilidades de copiar as habilidades de cada meta-humano que ele encontra. O Asa Noturna chega no local para ajudar o Batman. E é engraçado que um daqueles bandidos explica pro outro que esse era o primeiro Robin. Caraca, a gente encontrou aqui um cara que assiste muito a Batcaverna, um cara é fãzaço de Batman. E fora que a animação dessa luta aí contra o Amazo é muito bem feita. Ao mesmo tempo que tem esse aspecto técnico da luta, que é legal ali os movimentos, eles lutando, também para a narrativa importante que mostra a dinâmica ali do Bruce com o Dick, né? Que foi ali o primeiro Robin. Isso é importante porque o tema Robin é essencial aí para a história que está sendo contada. Como eu falei, né, a luta é muito bem animada e as trocas de diálogos entre o Bruce e o Dick são boas demais. O robô é derrotado e o Batman interroga os 3 bandidos do local e descobre que eles trabalham para o Capuz Vermelho. Falando dele, o cara é realmente mortal, pois ele mata os bandidos com um rifle de precisão bem longe. Daí a história não para, porque temos uma outra cena de ação. O Batman persegue o Capuz Vermelho com a sua Batnave. O Capuz leva o Batman até a fábrica de produtos químicos Ace. E vejam só, os químicos dos tonéis agora estão na cor vermelha. E isso é curioso, né? Porque geralmente quando a gente vê esses químicos aí, principalmente dessa fábrica, geralmente eles estão com a cor verde, né? Que é associado ao Coringa, porque foi ali onde ele foi criado, né? Mas agora eles estão vermelhos porque, né? Capuz vermelho, né? E só antes, naquela cena de perseguição, né? Tem alguns probleminhas ali, porque é quando o pessoal tenta mesclar aquela coisa dos carros em movimentos em 3D com cenários 2D, que assim, não é tão ruim aqui quanto tem outros filmes, por exemplo, que até no universo animado, né, dos Novos 52, mas não tá no mesmo nível de outras cenas, né? Sempre quando eles colocam esses objetos em 3D, não dá muito certo. Inclusive, a história reconhece, né, esse passado do Coringa e temos um flashback do Batman lembrando quando um certo Capuz Vermelho caiu em um desses produtos e virou o Coringa. O Capuz Vermelho mais recente parece saber disso e fala ao Batman que esse foi um dos seus primeiros grandes fracassos. Ele então provoca uma explosão na fábrica e consegue fugir do Batman. O interessante é a transição para a cena seguinte na Batcaverna, onde a primeira coisa que vemos é o traje do falecido Jason Todd. Eu vi o que você fez aí, filme, eu vi. Muito bem, muito bem. Mais tarde, na Batcaverna, o Asa Noturna discute com o Bruce sobre esse retorno do Capuz Vermelho. O Batman diz ao Dick que desde que o Capuz Vermelho começou o seu reinado de terror, o tráfico aumentou, mas a criminalidade diminuiu. E eles comentam como esse nome foi usado por várias pessoas ao longo do tempo, dentre elas o Coringa. Por isso, os dois seguem para o Asilo Arkham, para interrogar o Coringa sobre esse novo capuz. E um jogo legal de câmera aqui é como eles mostram a segurança até chegar na cela do vilão no Asilo Arkham. E aqui então o filme ele estabelece ali por meio daqueles diálogos que o Capuz ele tá atuando na cidade já há algum tempo.
Não se sabe quanto, mas o suficiente para impactar ali na questão da criminalidade da cidade. E essa cena na cela do Coringa, ele dá mais um show aqui. O Coringa provoca o Batman, lembrando da morte do Jason, tentando o Batman a matá-lo. E o vilão nega qualquer envolvimento com esse sucessor aí do Capuz Vermelho. E também faz um comentário muito bom sobre o Asa Noturna e que preferia ele quando ele não usava calças. E assim, sério mesmo, o Coringa ele ainda vai voltar aqui nesse filme, mas só por essa cena aqui e também pela do prólogo, você já começa a ver que esse aqui não é qualquer Coringa aqui. Nós estamos diante aí de uma das melhores encarnações aqui do Coringa e em todas as mídias. E quando você vê as outras cenas que ele ainda vai ter nesse filme, vão me dar razão que eu não tô exagerando. E a história depois vai pro Máscara Negra, que esse filme estabelece como sendo aí o primeiro mafioso, né, que conseguiu controlar aí todo o submundo ali do crime de Gotham. E essa aqui é uma versão do Máscara Negra que eu curto bastante, que ele tá sempre esquentadinho. Mas agora o vilão está em maus bocados. E seu quartel-general, o Máscara Negra, está furioso porque o seu Amazo foi destruído e a grana que o Capuz Vermelho vem roubando dele. Um lacaio começa a falar sobre a próxima remessa que vai chegar. No entanto, tanto o Batman quanto o Capuz Vermelho grampearam o local e estão ouvindo a conversa. O Capuz Vermelho resolve fazer um ataque e sequestra o helicóptero com essas remessas. Contudo, ele é parado pelo Batman e o Asa Noturna. O Capuz Vermelho foge, derrubando o helicóptero. E mesmo com essa distração, a dupla dinâmica consegue deter a queda do veículo e eles iniciam uma perseguição ao Capuz. E ali naquela parte da história a gente pôde ver que tanto o Capuz Vermelho quanto o Batman, eles seguem talvez táticas aí parecidas, jeitos de raciocínio parecidos. E agora a gente vai ter uma excelente cena, outra cena de ação muito boa, né? Que é a da dupla Batman e Robin perseguindo aí o Capuz Vermelho através, né, dos prédios de Gotham. E que vão levar a um desfecho bem dramático. O Asa Noturna se junta ao Batman e a perseguição, como eu falei, leva eles por esses prédios em construção, onde a câmera não deixa a adrenalina da cena diminuir. Eles vão usando o ambiente desses prédios de forma criativa. E olha esse pulo aqui do Capuz Vermelho. A corrida, inclusive, os leva até o topo de um dirigível. E é bem épico. O Asa Noturna percebe que o Capuz Vermelho é capaz de escapar do Batman a cada passo, inclusive cortando a Batcorda de um jeito muito preciso. A perseguição termina numa estação de trem, e uma explosão ocorre, facilitando a fuga do Capuz Vermelho e deixando o Batman e o Asa Noturna temporariamente abalados. E o vilão termina falando bem de longe que o Batman não mudou nada. E bem, pelo que rola aqui na perseguição, pelas ações ali do Capuz Vermelho e pelas falas também ali do Asa Noturna, meio que já fica bem na cara aí sobre o mistério de quem que é o Capuz Vermelho, né? Isso para alguns pode ser considerado talvez alguma falha aí no roteiro, porque é meio óbvio demais, mas para mim a questão do mistério do Capuz Vermelho até pode ser uma parte ali realmente do filme, mas não é o que realmente ele quer conversar aí ao longo dessa trama. De volta à Batcaverna, o Batman e a Asa Noturna conversam sobre as peculiaridades do Capuz Vermelho. E quando o Alfred enfaixa a perna do Asa Noturna, que se machucou durante a perseguição. Os dois concordam que as habilidades, métodos e arsenal do Capuz são comparáveis aos seus, exceto que o Capuz Vermelho está disposto a matar para conseguir o que deseja. No entanto, há outra coisa que preocupa o Batman, e ele fica, depois que o Dick vai embora, no monitor do computador, assistindo o vídeo da perseguição, e tentando descobrir o que o Capuz Vermelho disse naquela estação de trem, até que é revelado que o Capuz Vermelho falou: "Você não perdeu o toque, Bruce." O que significa que ele conhece a verdadeira identidade do Batman. E aqui, para mim, a animação ela já acerta em escancarar quem que é o Capuz Vermelho, né, que é o Jason Todd, porque realmente já estava ficando muito óbvio aí na trama. E o grande mistério, na verdade mesmo agora, é mostrar como que ele tá vivo e por que que ele voltou para a cidade e tá atuando desse jeito. Essas sim são as grandes perguntas aí que o Batman vai fazer ao longo do filme. O Bruce fica chocado e vai até o memorial do seu ex-Robin. Ele se lembra do Jason realizando a mesma manobra que viu o Capuz Vermelho usar: cortar um laço em sua perna antes que ela ficasse esticada. Além disso, um novo flashback revela que à medida que envelhecia, o Jason ficava mais violento, chegando aqui a quebrar a clavícula de um criminoso durante uma de suas patrulhas. É uma transição de cena bem maneira, e fica bem claro como o Bruce desaprovava esses métodos mais cruéis e que o Jason tinha problemas de controlar a sua raiva. E o destaque para mim são realmente as transições dentro ali mesmo do flashback. Do Jason jovem ali lutando para depois o Jason velho ali, né? E ainda depois intercalando pro presente, né? Todas essas transições dos flashbacks, elas são muito bem feitas aqui nesse filme. A direção aqui realmente estava muito esperada nessa animação. O Máscara Negra tá insatisfeito em como ele tá perdendo influência pro Capuz Vermelho.
E por isso, em uma das áreas protegidas do capuz, ocorre um tiroteio e um ataque dos capangas do Máscara Negra, com o Capuz Vermelho intrigado observando de longe. Em um outro local, um dos chefes do crime que seguiam lá o Capuz Vermelho e estavam pagando para ele está sendo espancado e prestes a ser queimado vivo, quando o Capuz Vermelho intervém. Mas, na verdade, isso tudo era uma armadilha, e esse grupo aqui, super tecnológico, ataca o Capuz Vermelho. Levando, então, a outra boa cena de ação, que agora é só brigaria, e não tem perseguição. E aí, de novo, né, outro aspecto positivo dessa animação que não tem cena ruim de ação. E essa cena é diferente das outras porque aí realmente tem mais brigaria e porradaria. E vai ser a primeira vez no filme que a gente vai ver o Capuz Vermelho aí passando dificuldades, já que agora ele está enfrentando aí um pessoal bem mais treinado e também armado. A briga é franca, e quando o Capuz Vermelho parece que vai ser derrotado, o Batman aparece e os dois adversários enfrentam o grupo juntos. Pela reação do Capuz, fica na cara que ele estava esperando o Bruce chegar ali. Eles lutam bem juntos e vão derrubando essa trupe. Só que quando um dos quatro ganha vantagem sobre o Capuz Vermelho, este o mata com um taser elétrico, explodindo a cabeça do coitado no processo. O Batman e o Capuz depois discutem sobre como combater o crime. O Capuz revela que ele sabe que não vai conseguir acabar com o crime, então ele o está controlando. Isso leva o Batman a perguntar o que aconteceu com Jason, dando a entender que ele conhece então a verdadeira identidade do seu oponente. No entanto, o Capuz responde que é tarde demais para o Batman ajudar e vai embora. O Bruce consegue obter uma amostra de sangue do Capuz Vermelho no local da batalha, e depois fazendo uma análise no Batcomputador, essa amostra coincide com Jason Todd. Está o que o filme realmente vai querer debater de fato, que são essas duas visões de como querer ajudar a cidade, né? A do Jason, que é uma visão mais simples e direta, realmente, que é acabar com o crime ou controlar ele, no caso que ele tá querendo fazer agora. E do Batman, né, que obedece àquelas leis morais que ele tem, né, baseado na promessa que ele fez pros seus pais lá no passado. E de volta ao Máscara Negra, que novamente está a pé da vida, ele descobre que a sua remessa foi destruída pelo Capuz Vermelho, e aquele quarteto de assassinos falhou. Ele fica furioso, descontando a sua raiva nos seus próprios guarda-costas, até que uma mira a laser aparece na sua testa. De longe, o Capuz Vermelho acena e atira com uma bazuca direto ali no apartamento do Máscara Negra. Esse míssil causa uma enorme explosão, mas o Máscara Negra sobrevive e é forçado a ir atrás do Coringa para ajudá-lo. Isso mesmo, o mafioso faz toda uma operação clandestina para libertar o vilão e dar a ele a tarefa de matar o Capuz Vermelho. E de novo, paralelos lá com as atitudes dos mafiosos lá no Cavaleiro das Trevas, no filme lá do Nolan, no caso, onde eles ficam tão desesperados e não tem pra onde ir que eles têm que recorrer ao Coringa. Só que no caso aqui da animação, né, era o Máscara Negra sendo acuado pelo Jason Todd, do Capuz Vermelho, e ele tendo que recorrer então ao Coringa pra parar ele. E aqui pra mim faz total sentido também o Coringa entrar de novo nessa história, pelo passado que ele tem lá com o Jason. E de volta à mansão Wayne, o Bruce desenterra o túmulo do Jason, sob o olhar preocupado do Alfred. Ao abrir o caixão do jovem, ele encontra um corpo falso feito de alta qualidade. O Bruce fica enfurecido e diz que foi descuidado naquela época. Atrás de respostas, ele fala que vai até o responsável pela morte do Jason, Ra's al Ghul. O filme corta então para uma cena hilária do Coringa negociando com Máscara Negra, enquanto come um salgadinho. Mas o tom dessa cena muda quando o vilão usa esse copo e uma das armas dos capangas do Máscara Negra para matar todos eles. Todos eles os capangas, né? E o Coringa só queria provar um ponto e aceita o serviço de matar o Capuz. Eu tô falando aí que esse Coringa aí é uma das melhores versões aí do personagem. Aqui nessa cena ele faz aquela transição de humor do Coringa que eu gosto de ver muito, que é do Coringa ali brincalhão, parece que ele tá descontraído, que ele não é nenhuma ameaça, até que do nada ele inverte totalmente o cenário. E se torna aquele palhaço homicida, né? E vira aquele risco que muita gente gosta de ver também. E novamente fazendo referência lá com o Cavaleiro das Trevas, temos aqui uma versão parecida lá quando o Heath Ledger fez aquele truque do lápis, né? Que começa descontraído e a gente sabe o fim que deu lá naquele filme. Já o Batman chega invadindo a mansão do Ra's, no modo sem tempo irmão. Ele imobiliza o Ra's e exige a verdade sobre o Jason. O vilão acalma os ânimos, então revela o que aconteceu. O Ra's contratou o Coringa para distrair a dupla dinâmica durante um de seus planos. Só que ele não antecipou que o vilão mataria o Robin. E arrependido por ter sido responsável disso, ele trocou o corpo do Jason e o reviveu no seu poço de Lázaro. O problema é que após a sua ressurreição, o Jason enlouqueceu e escapou da fortaleza dele.
O Haas vinha tentando encontrar o Jason há anos, até que ouviu a notícia de Gotham sobre ele se tornar o Capuz Vermelho. O Haas promete ficar fora de qualquer conflitos futuros entre o Batman e o Capuz Vermelho, dizendo com tristeza que ele já fez o suficiente. E esse é outro ponto fundamental aqui na história dessa animação, e que foi mudada lá dos quadrinhos. Pois no material original, tem toda uma explicação, do Jason Todd voltando à vida, pela repercussão lá dos socos do Superboy lá nas paredes da realidade, onde ele estava preso, e isso resultou no Jason Todd voltando à vida. É uma bizarrice que aconteceu lá naquela época nos quadrinhos. Aqui eles tiraram isso porque realmente não tinha tempo para do nada desenvolver lá que um Superboy bateu numas paredes da realidade, não tinha nada a ver isso. E eles adicionaram então um elemento, então do Ra's al Ghul se sentindo culpado pelo que ele fez ao Jason. E ao mesmo tempo eles adicionaram algo da mitologia ali do universo do Batman, que era a única coisa talvez plausível que podia fazer então o Jason Todd voltar à vida, que é o Poço de Lázaro. Então eles juntaram essa coisa do Ra's al Ghul, que tinha que ter na história porque tem o Poço de Lázaro, junto com o próprio Ra's sendo responsável lá pelo Coringa encontrando o Jason Todd e matando ele. Ou seja, é muito mais bem amarrado e faz muito mais sentido dentro da mitologia ali do Batman. Então é 100% melhor essa questão de como o Jason Todd voltou à vida aqui na animação. E no caminho de volta para Gotham, o Batman tem uma conversa com Alfred sobre o Jason, sobre ele ter sido um dos seus maiores fracassos, mas também sobre a personalidade explosiva do garoto e o seu passado tumultuado. O Bruce diz: "Minha culpa. Toda minha." Vemos então que o Bruce se culpa, e muito pelo Jason, mas que agora o vê como um criminoso. Em seguida, o Alfred avisa ao herói que o Coringa sequestrou todos os 8 chefes do crime do Capuz Vermelho, incluindo o Máscara Negra e a sua assistente na ponte. O Coringa começa a derramar gasolina nos reféns em um grande caminhão-container. Enquanto tenta acender aqui o fogo, o Capuz Vermelho aparece e revela que o Coringa é o seu verdadeiro alvo. Todos aqueles ataques que ele fez contra o Máscara Negra foram para deixá-lo desesperado o suficiente para que ele buscasse a ajuda do Coringa e organizasse a sua fuga de Arkham. Tudo planejado. O Coringa incendeia mesmo assim os reféns. Só que, do nada, o Batman aparece apagando o incêndio e tenta levar o Coringa com ele. Mas o Capuz Vermelho agarra o Coringa e corta o fio que o prende, derrubando os dois no rio. E aqui estamos chegando aí nos derradeiros minutos finais dessa animação. E a revelação ali do Capuz, dele ter planejado tudo isso, para no fim ele pudesse então ter o Coringa solto ali só para ele, é uma boa reviravolta. Mostrando que sim, o Jason aprendeu muito enquanto ele era sidekick ali do Batman, porque ele tá mostrando aqui o preparo. O Capuz Vermelho diz ao Batman para ele ir ao beco do crime, se quiser o Coringa de volta. O Jason leva o Coringa a um apartamento abandonado. Ele atira o vilão no chão e começa a espancá-lo, como vocês já sabem, com um pé de cabra. E mesmo nessa situação, o vilão continua tendo tiradas sensacionais. Quando o Batman chega ali, ele nota que o local que o Capuz Vermelho marcou de se encontrarem é o mesmo de quando o Bruce primeiro conheceu o Jason, quando ele tentou roubar as rodas do Batmóvel. Jason e o Batman brigam e acabam no telhado de uma igreja. O Bruce pede a sua máscara e o Jason aproveita esse momento para tirar o seu capacete, revelando que ele é, de fato, o Jason Todd. Mas ele está aqui usando a máscara de Robin. E todo esse início de confronto aqui é muito épico. O ambiente ali tá chovendo, tem uns trovões. O ambiente da luta onde eles estão lutando tem um significado ali entre eles. E também tem o fato de ambos ficarem sem máscara aí durante esse momento, que é uma forma aí de dizer visualmente também, que eles estão ambos preparados aí para encarar a verdade aí do passado. E são ambos ali então sem máscara, se olhando cara a cara. E o Bruce chega a dizer, que agora ele sabe de tudo depois de conversar com o Ra's, que ele quer ajudar o Jason. Contudo, o ex-Robin fica dizendo que ele é um Batman melhor que o Bruce, e que talvez o Poço de Lázaro não tenha mudado de quem ele era de verdade. Eles têm outra briga curta, até que o Jason pula por uma janela e volta para o prédio onde ele deixou o Coringa. Eles travam uma luta bem maneira nesse banheiro. É bem bruta até chegar no momento em que o Jason puxa uma arma. Ele confronta o Batman, dizendo que o perdoou por não tê-lo salvado, mas que ele voltou para Gotham furioso, pelo Batman ainda ter permitido que o Coringa vivesse. E aí chegamos então no grande plano final aí realmente do Jason, e da sua principal motivação dele ter voltado. Que ele até estava ok ali com o Bruce não ter conseguido salvar ele, às vezes acontece, as pessoas falham, mas o problema mesmo do Jason é com a tal moralidade do Batman, pois depois de tudo que o Coringa fez, o Batman não ter matado ele.
Ou seja, olha esse clímax aqui, cara. E inclusive até o Coringa ele continua com tiradas sensacionais. Tira uma foto de mim e do garoto primeiro. Depois uma com o pé de cabra. O Jason fala das inúmeras vítimas que o Coringa fez, inclusive citando o acidente da Bárbara Gordon. O Batman fica calado, ouvindo tudo. O Jason confessa que se fosse o Bruce que tivesse morrido do mesmo jeito, ele o teria vingado. É aqui um grande desabafo do ex-Robin. Até que o Batman confessa que ele sempre quis matar o Coringa, mas não se permite esse prazer porque não haveria volta, se ele se rebaixasse a esse nível. No fim, ele se desculpa, mas o Jason fala que não vai deixá-lo ter uma alternativa. O Capuz Vermelho então joga uma segunda arma para o Batman e dá um ultimato para ele. Se o Batman não executar o Coringa, o Jason vai fazer isso. Inclusive, olha aqui o detalhe de como o Batman segura a arma. Ele a pega com medo, sem intenção nenhuma de usá-la. E para impedir a morte do Coringa, o Batman deve atirar no Jason. É um impasse mortal para o Bruce. Só que o Batman, ele simplesmente se recusa, larga a arma e vira as costas. Enfurecido, o Jason reluta em atirar, mas acaba o fazendo. Só que o Batman tem muito preparo, desviando da bala e jogando um pequeno batarangue no cano da arma. A arma explode, incapacitando o Jason, que larga o Coringa. E todo esse desfecho aqui, o impasse entre o Batman, Jason e o Coringa, pra mim é lendário aqui. Todo mundo lembra desse momento. Porque a gente vê aqui essa moral, né, do Bruce sendo testada, enquanto o Jason tá lá desabafando, falando sobre o passado dele, que ele queria vingar o Bruce. E no meio disso, só o Coringa fazendo piada e achando tudo isso lindo. O único detalhe, talvez nitpick, que você possa fazer nessa cena é que realmente é talvez difícil de comprar o Batman desviando de bala ali e acertando o batarangue bem no cano da arma. Acho que principalmente o lance de desviar do tiro da bala. Mas como o Batman tem muito preparo, dá pra passar um paninho nessa área. O Coringa fica rindo, porque o Batman o salvou. Enquanto o Jason, então, dispara uma bomba que ele havia plantado anteriormente na sala. Querendo que todos morram, o Coringa atrasa o Batman de forma maníaca, por tempo suficiente para impedi-lo de desarmar a bomba, e que ele possa ser o único que consegue o que quer naquela noite. O Batman, no entanto, consegue subjugar o vilão, e faltando pouco tempo para explodir, ele vai até o Jason e consegue salvá-lo. Depois da explosão, o Batman vê que o Coringa está vivo, mas não encontra o corpo do Jason em lugar nenhum. E isso é poético aqui, né? Porque no final desse filme nós temos outra grande explosão, né? E envolvendo o Jason Todd. Mas dessa vez aqui o Batman não encontra aí o seu ex-aliado. Dando a dica então que ele pode estar vivo. Depois, no noticiário, é falado que o Coringa foi mandado de volta para Arkham, enquanto o Máscara Negra é libertado sob a fiança de milhões de dólares. Na Batcaverna, o Alfred pergunta ao Bruce se ele deveria remover o memorial contendo o traje do Jason. O Batman responde pensativo que isso não mudaria nada e parte no Batmóvel. Um rápido flashback é mostrado nesse final do filme, do primeiro dia do Jason Todd com seu traje de Robin, e ele pulando alegremente pela Batcaverna, e falando que se sente ótimo sendo Robin. E no final, ele declara que esse é o melhor dia de sua vida, encerrando o filme. É o melhor dia da minha vida! E esse final do Batman contra o Capuz Vermelho é lendário aqui, ó, é sensacional, é cinema 10 de 10. É um dos melhores finais aí de filmes do Batman, até contando o live action e a animação, né? E galera, essa foi então a análise, né, do Batman contra o Capuz Vermelho, que é, como eu falei lá no começo do vídeo, uma das animações mais lembradas e cultuadas, porque realmente merece, né? Depois de reanalisar aqui de novo esse filme, ele tem muitos aspectos positivos, a direção que eu falei, principalmente na questão lá dos flashbacks, a questão também da dublagem das atuações é muito bem feita no original e também no dublado aqui em português. E por fim, claro, né, o roteiro, como realmente ali o roteirista da HQ lá do Capuz Vermelho, do Arco, ele pôde sintetizar melhor aqui o que realmente ele queria contar dessa volta do Jason Todd aqui, querendo ir contra as morais ali do Batman, querendo se vingar, mas ao mesmo tempo fechar algo do passado ali que ele queria, né? Que ao mesmo tempo ele queria conversar mesmo com o Batman, né? A única coisa talvez que poderia adicionar algo que tinha lá dos quadrinhos são aqueles tempos perdidos lá, aqueles anos perdidos da formação ali do Jason até ele chegar em Gotham. Poderia ter algumas cenas interessantes ali para construir mais o Jason Todd. Talvez isso, mas aí você fica pensando, e se, né? Daqui a pouco isso poderia ter estragado o ritmo do filme, que é muito bom também. Mas pra mim, realmente, aí é uma das melhores animações da DC, com certeza, aqui o Batman contra o Capuz Vermelho. Agora eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham dessa animação. Deixa uma nota, melhor momento aí do filme, deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para receber atualizações aqui do canal. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos duas campanhas de financiamento coletivo.
no Padrim e também no Seja Membro aqui no Clube de Canais do YouTube. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.